Na verdade, peço permissão a Vossa Excelência para ter uma conversa com Vossa Excelência e também com quem está nos ouvindo. Em vez do discurso, uma conversa mais informal. Até porque a tribuna e a maneira da gente se apresentar na tribuna dá um caráter muito cerimonioso, né? E eu gostaria que a gente deixasse de lado esse formalismo para conversar sobre temas que certamente preocupam a todos, inquietam, não é? E todos nós estamos buscando uma saída, estamos mergulhados numa crise econômica, numa crise política, na crise ética, na crise climática, essa é definitiva. A crise econômica, nós vamos superar. A política também. E a ética, estou seguro que sim, né? Nós temos uma possibilidade enorme, né, nas nossas mãos, e eu acho que nós temos que cultivar essa possibilidade. Eu estava viajando na internet e encontrei no Facebook algumas páginas interessantes. Tem uma que se chama Contas Abertas. Acho que todos nós já ouvimos falar. Contas Abertas é de um economista aqui de Brasília, uma pessoa muito dedicada a acompanhar os gastos públicos. Na verdade, esse site de Contas Abertas, essa página no Facebook, ele terminou nos revelando as famosas pedaladas que hoje estão em julgamentos lá. Foi o economista Gil Castelo Branco que, na sua persistência, no seu acompanhamento diário dos gastos e das receitas públicas, que terminou identificando esses gastos a mais, não é, que o governo federal fez e que me parece que não é um privilégio do governo federal. Essa maquiagem contábil ocorre em muitos estados. Eu também entrei numa outra página no Facebook chamada Fiscaliza Agora, num grupo de jovens em Minas Gerais que recorre sistematicamente aos portais de transparência, e eles, então, analisam gasto por gasto e oferecem mastigado para os que os seguem no Facebook. Chama-se Fiscaliza Agora. E também eu encontrei uma outra página que se chama Jogo da Velha Fiscaliza BR. Quem tiver interessado pode colocar esse endereço, basta colocar Jogo da Velha, Fiscaliza BR, que você vai encontrar a página. E nessa página eu achei interessante porque ela nos orienta como levantar informações na internet. Então, portanto, quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando pelo rádio, pela televisão, que tiver com o celular na mão e que tiver na frente do seu computador, pode abrir o seu computador e nos acompanhar nessa página, o Fiscaliza BR, que eu vou falar um pouco de algumas coisas interessantíssimas que eu encontrei. Mas enquanto as pessoas abrem seus computadores e seus tablets e celulares, eu gostaria de falar também aqui, senador Raimundo Lira, da carga tributária brasileira. A carga tributária é o total dos impostos arrecadados de todos os brasileiros, né? E que nos últimos anos vem crescendo, né? E nós chegamos em 2013 a 39,95% de imposto pago por todos nós. Isso significa o seguinte, que nós todos nós, independente da condição econômica, da posição social, todos os brasileiros trabalham janeiro, fevereiro, março, abril, até o dia 27 de maio. Isso tudo vai para o Estado. E quem recolhe imposto nesse país é a Presidente da República, os governadores de Estado e os prefeitos. Além dos impostos, tem uma avalanche de taxas, não é?
de cobranças de todo tipo, que chega a 92 impostos, não é? Se a CPMF passar, vai a 93. Então, é uma carga tributária alta. Nós pagamos muito imposto. O problema não é pagar, porque se pagar e tiver retorno, porque o imposto é resultado, essa carga tributária é resultado das energias da coletividade brasileira. É resultado do trabalho de todos nós. Então, nós pegamos esse trabalho e colocamos na mão do Estado. Olha, eu tive curiosidade de levantar a carga tributária de outros países. Por exemplo, o Canadá. A carga tributária do Canadá está em 30,7% em 2013. Olha, eu morei no Canadá. Eu morei 4 anos no Canadá. Então, imaginem, vamos comparar o Brasil, que cobra mais dos seus cidadãos e cidadãs, vamos comparar com o Canadá. No Canadá, senador Raimundo Lira, a saúde é pública. Lá não tem saúde privada. Interessante, um país capitalista, não é? De ponta, desenvolvido, não tem. Senador Telmário, lá a saúde é pública. Ela é paga pela contribuição do cidadão. E, no entanto, eles arrecadam 30,7%. O Brasil, 35,95%. E a nossa saúde é curta, não é? É de má qualidade. Não atende o conjunto da sociedade brasileira. Vamos dar outro exemplo. Saneamento básico. Todas as cidades no Canadá têm água e esgoto. Todas. Pavimentação asfáltica, praças. O cidadão pode sair de casa à noite, frequentar as ruas, ficar até altas horas da rua, não é assaltado. Isso dá para fazer no Brasil? As cidades brasileiras são precárias. A saúde é precária. A justiça no Canadá também é pública. Também é pública. As defensorias estão à disposição do cidadão canadense, isso com 30,7% de carga tributária. Fica difícil de entender. Fica ou não fica? Como é que as pessoas vão entender se os canadenses pagam menos e usufruem o teto de pobreza lá, né? Deve estar hoje em torno de 8 a 10 mil dólares por ano, né? Então, todas as pessoas têm um atendimento adequado, todas as pessoas. Tem pobreza? Tem, mas são pobrezas relativas. E eles pagam 30,7%. E o Brasil, nós brasileiros, pagamos 35,95%. Mas eu queria... Vamos falar agora do Reino Unido. Sabe quanto os ingleses pagam de carga tributária por ano? Eu não quero errar as decimais. 35,2%. Um pouco menos que o Brasil. Um pouco menos que o Brasil. Olha só. Vamos comparar Londres com São Paulo? Com Rio de Janeiro? Não dá, né? Ou qualquer outra cidade inglesa, toda ela saneada, urbanizada, com uma carga tributária menor do que a nossa. É engraçado, os ingleses foi que começaram com Estado mínimo, mas não é tão mínimo, né? Com essa carga tributária não dá para dizer que Margaret Thatcher que queria acabar com, reduzir o Estado, mas parece-me que não conseguiu. Mas eles têm uma carga tributária um pouco menor do que a nossa e uma qualidade de vida infinitamente maior do que a da sociedade brasileira. Muito bem. E nós estamos mergulhados na crise. Ora, e essa crise não é de agora. Nós tivemos crises, é cíclica, né? A cada 5 anos nós para tudo, vamos estudar, vamos bater a cabeça como sair da crise. E cada vez aumenta e vai aumentando a carga tributária.
Para sair da crise, aumenta os impostos. Daqui a pouco chega no Senado a proposta de criar a CPMF, mais um imposto que vai para 93. Aí eu pergunto, vai resolver? Não, não vai. Claro que não vai. Porque se tivesse resolvido, não é? Esses últimos 10, 15 anos, cresceu em 10% a carga tributária e nós estamos afogados na crise, continuamos afogados na crise. Agora, voltando, por que não funciona no Brasil? O que não funciona no Brasil? Olha, essa página no Facebook chamada Fiscaliza BR, já abriram aí, quem tiver com o celular na mão, ou então com um iPhone, abra. Eu levantei algumas informações que nos foram prestadas por essa página na internet, muito interessante. Em plena crise, o governo federal acaba de pagar, olha só, acaba de pagar R$ 2.436.726,49 para 2 agências de propaganda. Esse aí está pago, não tem mais jeito. No entanto, olha só a importância da transparência. Porque essas redes sociais existem, pesquisam, levantam e informam, não é, a comunidade. Então, o Fiscaliza BR levantou que estavam sendo compradas pela Presidência da República bachelas de prata. São utensílios, né, para esses aparelhos, utilizados para manter os alimentos quentes, garfos, tudo de prata, num custo de R$ 215 mil. Quando essa notícia vazou para a imprensa, vazou não, porque ela estava lá, ela está à disposição, está no portal da transparência da Presidência da República. Imagine, uma colher de prata é o custo de R$ 796,70. Não é a cara de um país em crise, não é? Quem compra isso não pode justificar que nós temos uma crise econômica. Tem coisas aqui que são completamente dispensáveis, não é? No entanto, isso ia ser comprado, e aí veio a público. Vejam só, a transparência é, na verdade, a melhor maneira de você exercer controle. A presidente soube e mandou cancelar a compra. Está cancelada a compra. Aqui também tem uns passo a passo que é muito impressionante, não é? Essas pessoas que tomam conta dessa página ali no Facebook fizeram um passo a passo como você chega ao preço dos produtos, que é isso que a gente precisa, né? Senador Telmar, eu vou dar mais um exemplo e eu já lhe passo a palavra. Aí foram pesquisando no site do Portal da Transparência.gov.br, entraram na Universidade Federal Fluminense. Vejam só isso aqui. Olha só o grau interessante de informação que a gente consegue através dessa página. E eles chegaram à Universidade Federal Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, que pagou, por uma lixeira, por várias unidades, R$ 283,93 cada uma. E essa mesma pessoa se deu ao trabalho de pesquisar nesses sites de venda, que são muitos hoje, né? Tem muitos sites de venda, tem o Buscapé, tem dezenas deles. Veja só, a lixeira, que a Universidade Federal Fluminense pagou R$ 283,92 a unidade. Você pode comprar na Bemol, o mesmo, aliás, melhor um pouco, porque é maior. Esse aqui é de 10 litros, esse aqui que ela está oferecendo aqui, senador,
por R$ 106. R$ 106. Ou seja, aqui, quando você entra no portal do governo federal, é muito interessante. Quem ainda não fez uma pesquisa, quem ainda não navegou nesses portais de transparência, eu aconselho que façam isso. Até porque eu já decretei a falência das nossas instituições. Elas são incapazes de dar um salto de qualidade, de nos levar à equivalência de uma sociedade canadense ou de uma sociedade inglesa. Mesmo que a gente pague mais, a gente recebe menos. Mas vamos lá, eu acho que agora, o que eu tenho dito aqui, e repito, senador Telmário, senador Eumano, é de que há uma transformação na sociedade. Nós temos que reconhecer uma mudança cultural nas relações das pessoas. As pessoas se relacionam pelo virtual. É muito comum você entrar num lugar, num restaurante, por exemplo, ter um casal, onde um casal está com o celular aqui numa rede, o outro está aqui na outra. Na família, a mesma coisa. Então, as relações das pessoas estão se dando no mundo virtual. E esse mundo virtual, com a possibilidade criada pelos portais de transparência que estão expondo, né? Estão expondo, porque hoje você fala muito mal dos políticos, na verdade, você generaliza, mas tudo aquilo que nós gastamos, com seus centavos, estão à disposição de qualquer cidadão e cidadã brasileira. Está lá tudo, tudo. Pode contestar até a qualidade de alguns gastos, mas não há o que esconder. No entanto, está se gastando muito mal, né? Aquilo que eu falei para o senador Cristóvão. Na educação, se gasta muito mal. Há muito desvio de recursos na educação. Olha essa lixeira, R$ 283,92, quando o custo real é de R$ 106. Senador Telmário. Senador Capiberibe, primeiro eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que abraçou essa causa e vem advogando ela com muita maestria e propriedade da transparência da coisa pública e fazendo exemplos importantes. Mas vejam como as coisas acontecem. O que é o fruto, a gente pensa que, já se passaram aí tantos anos da Constituição para cá, e que nós já estamos em uma outra fase democrática, nós já estamos... Não, na verdade, a ditadura que ficamos, e que Vossa Excelência foi vítima dela, ela foi tão longa que ela atrapalhou, em tese, crescimentos de liderança, sobretudo, e quando veio a democracia, veio uma avalanche de órgãos próximos, conjunturais, que a gente precisa repensar. E essa casa, ela tem muita responsabilidade sobre isso. Eu vi muita gente culpar o presidente Lula, que ele teve uma oportunidade ímpar de fazer uma reforma ampla, política e tributária. E a coisa não é bem assim. Aparentemente, se pode ter até o controle, uma boa parceria, uma boa base, né? E apesar a popularidade dele já dava a ele um respaldo popular. E também uma boa base no Legislativo para que ele incrementasse essas reformas. Mas veja, eu queria, Vossa Excelência que estudou, deve ter dados. Mostrou números em percentuais de arrecadações, mas e os números de impostos? Porque quanto mais impostos, mais difícil o controle, em todos os aspectos. Em todo o aspecto, o acompanhamento, a arrecadação, etc, etc. Então, às vezes, o Brasil, ele tem uma carga tributária, como Vossa Excelência colocou, de 35,9%, mas as sonegações são muito altas, porque são muitos impostos. Você falou aí que só a taxa cairia para 93%. Só as taxas. Ora, então nós precisamos simplificar a questão dos impostos nesse país. E com essa simplificação você pode até reduzir, porque você passa a ter uma arrecadação bem maior. Vossa Excelência foi governador e sabe disso. Às vezes você tem o seu lar, a sua casa, e você não tem total controle de tudo que acontece nela. Imagina o controle
de uma nação, de um estado, de um próprio município, Vossa Excelência bem colocou. Quer dizer, uma compra absurda para a crise que nós vivemos econômica, política, moral, ética, mas que a presidenta, ao tomar conhecimento, ela reagiu. Não, ela reagiu a partir de uma manifestação popular, como disse o universitário, pelo controle vertical da população. Enquanto que o Brasil hoje gasta uma fortuna nos órgãos fiscalizadores, que é o controle horizontal. E que eles, que têm a obrigação de acompanhar isso para e passo, deveriam estar alertando o governo para essa situação. Mas aí veio a importância da transparência, que essa compra, e com certeza seria realizada, se alguém não gritasse o EPA. Eu vi uma pesquisa na última revista Isto É, onde o Meirelles lá é entrevistado, e ele fala de uma pesquisa que ele faz na classe social D, E e C. E ele diz que a insatisfação da população, ela não é uniforme. Ela não é uniforme. Ela cria uma ligeira uniformidade na hora da credibilidade com nós políticos. Então, o que existe, e a crise que a gente tanto fala, econômica, que ela está aí a olho nu, mas da prática, quando você sai à noite, as pizzarias estão cheias, os restaurantes estão cheios, os cinemas estão cheios, as áreas de lazer estão cheias. Sabe qual é o meu medo? É que a própria nação, na hora que a crise estava nos Estados Unidos, na Europa, etc., nós estávamos fazendo gastos sociais. E, de repente, o poço furou. Me lembra o comportamento de um garimpeiro, que ele vai a um garimpo, bamburra, e ele esquece daquele grande trabalho que ele construiu, que ele chegou ali, aquela grande energia que ele empregou. Ele vai à currutela mais próxima e gasta todo o dinheiro. Quando ele se espanta, o dinheiro já foi embora, num piscar do olho. Então, nesse momento, nós temos a obrigação de chamar a nação para essa atenção. Agora, pedir o sacrifício da população, é preciso que seja uniforme também essa parcela de contribuição de todos, das grandes fortunas, dos bancos principalmente, né? Dessa política monetária que vem desde o Fernando Henrique Cardoso, de 1899, câmbio flutuante, superávit primário, controle da inflação pela demanda e aumento substancialmente do Selic e da taxa. Não deixa de não ser uma sangria do recurso da sociedade para a especulação financeira. Então, é preciso que esse país, que bem disse Vossa Excelência, disse com muita propriedade, nós vamos sair dessa crise política, que ela existe porque existe a crise econômica. Existe a crise econômica. Porque se hoje nós não tivéssemos uma crise econômica, a presidenta estaria numa popularidade, e muitos políticos que estão aí com a faca no pescoço do governo, eles estariam talvez procurando advogado para se livrar da cadeia, que era o lugar que eles deviam estar parando. Então, essa é a luz da verdade nesse país. E como eu no início, já concluindo minha fala, nós vimos falando do sistema ditatorial, criou-se um conceito de que só quem faz e só quem executa é o executivo. Esquecendo que tudo que o executivo faz é aprovado por essa casa. Passa pelas comissões, pelo amplo debate, pelas as emendas. Então, na verdade, é fácil você jogar a responsabilidade ao executivo,
enquanto que nós que estamos aqui no Legislativo temos tamanha ou até maior responsabilidade nesse sentido. Porque se essa Casa Legislativa, esse Congresso Nacional, que insiste pelas mãos de uns poucos recomendados em insistir, por exemplo, com o financiamento de campanha, que a população, 74%, não quer mais. Não quer mais. Mas tem aqueles que detêm o controle de uma minoria pelo favorecimento, insiste em querer afrontar a sociedade e o desejo da população. Mas essa casa, se ela agora largasse as diferenças partidárias, os interesses do umbigo e lutasse pelos interesses do país, essa casa estaria preparada para fazer, senador, presidente Raimundo Lira, as reformas que clama a nação para que a gente colocasse ela aí sim, naquilo que Vossa Excelência acabou de colocar. Quando nós vamos ter uma nação a nível de uma estrutura governamental do Canadá, do Reino Unido, etc. A hora, nós vamos ter sim, senador João Capiberibe, nós vamos ter. Na hora que o poder econômico não influenciar mais nas eleições e na hora que a sociedade brasileira entender que o Congresso não é emprego, não é permanente, ele é mutativo e é necessário e salutar para a sobrevivência da democracia. Obrigado pela parte. Obrigado, senador Telmário. Eu insisto em dizer, infelizmente, que as nossas instituições, eu incluo essa que nós representamos, podem até mitigar, mas já não reúne condições para a transformação que o Brasil exige, que a sociedade exige. Eu acredito que as possibilidades estão dadas a partir da vigilância social, do controle social dos gastos públicos. Aí sim, e nós precisamos estar abertos a isso, porque para evitar uma compra de utensílios luxuosos, bastou um cidadão ir lá pesquisar e descobrir que no bojo da crise estavam abusando de compras, como abusaram em pagamentos de supérfluo. Então, se a sociedade entender, e aí eu insisto, vamos usar a transparência dos gastos públicos, foi um passo fundamental na nossa democracia. Porque não havia nada mais fechado. Se falava em caixas pretas aqui, eu não sei se vários discursos, Vossa Excelência lembra, que se falava em caixas pretas aqui no Parlamento, de que era impossível os jornalistas, para conseguir uma única informação, tinham uma dificuldade enorme. Agora não, você, na ponta dos dedos, você pode entrar no portal de transparência, você pode pesquisar, e tem mais. A lei faculta qualquer cidadão desse país, e quem está nos ouvindo, anotem, qualquer cidadão desse país que não estiver satisfeito com as informações ofertadas nos portais de transparência de qualquer ente público, seja do Supremo Tribunal Federal até a prefeitura mais escondida lá no sertão do Piauí, do senador Elmano Ferrer, em qualquer lugar desse país tem um promotor. E o Ministério Público é o fiscal da lei. E um requerimento, uma notificação ao promotor exigindo que aquele prefeito, que aquela Câmara de Vereadores coloque seus gastos à disposição. Porque é muito mais difícil para o cidadão contribuinte, esse que constrói a riqueza, que produz essa energia fantástica e que entrega 35,95% do seu suor, da sua luta diária para o Estado brasileiro, obrigar lá o prefeito, as câmaras de vereadores, todo mundo a prestar contas e todo mundo passar a acompanhar. Se todo mundo passar a acompanhar, passo a passo, os gastos, aí ou nós mudamos ou seremos mudados. E a minha expectativa é que nós seremos mudados. Eu acho que quando se fala de que a sociedade não quer mais financiamentos empresariais de campanha e a representação popular política insiste em manter,
Então, essa representação precisa ser mudada. Agora, para mudar, tem que acompanhar os gastos, sim, do prefeito, porque os deputados, os senadores, eles foram vereadores, eles foram prefeitos, eles foram deputados estaduais, dá para conhecê-los. Qual é a atitude dele diante daquilo que é público? Ele advoga que seja público, que se exponha com detalhes o Estado, ou ele trabalha escondendo as coisas? Senador Eumano, Vossa Excelência deseja apartear com o maior prazer. Meu nobre senador João Cabo Beribe, meu querido presidente Raimundo Lira, queria concordar com o nosso ex-governador, um homem público da maior estirpe, como é Vossa Excelência. Eu concordo plenamente com o controle social. Inclusive, o portal da transparência foi uma inspiração, se a memória não me falha, da CGU, da Controladoria Geral da Informação, aliás, Controladoria Geral da União, através de uma iniciativa com vista à lei de acesso à informação. E me parece concebida em 2009 e resultou na aprovação nesta casa em 2011. Contas abertas, do Gil Castelo Branco, e outras iniciativas oriundas, inclusive, através desse fenômeno, dessa grande invenção que é a internet, que permitiu essas redes sociais que estão aí. Eu, a par, quer dizer, paralelamente aos instrumentos formais do Estado brasileiro, como o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, os tribunais de contas dos estados, os tribunais também de contas dos municípios, o Ministério Público, quer dizer, todo este aparato legal, institucional, todos esses mecanismos, esses órgãos que estão aí, apesar da existência de todos, a gente constata, quer dizer, que houve e continua havendo toda essa malversação de recursos públicos em nosso país, apesar de todas essas instituições. Quer dizer, o país de uma dimensão continental como é o Brasil, 5.500 e tantos municípios, enfim, e uma parafernália de órgãos, o Estado brasileiro muito grande, talvez já extrapolou as nossas fronteiras. O Estado cresceu demais. E um Estado autofágico, em que não está mais atendendo às demandas da sociedade. Haja vista o que a sociedade clama. Eu cheguei na campanha do ano passado, cidadezinhas pequenininhas do estado do Piauí. Veja, reclamando por segurança pública. A insegurança chegou nos menores municípios, das menores cidades do Brasil. Não estou falando da saúde pública, que era o grande reclamo. Quer dizer, ou seja, eu queria insistir na crise do Estado. O Estado instituição. Veja que Vossa Excelência, no início das suas palavras, começou falando as contas abertas e chegou ao Canadá dizendo que a sociedade paga 30% do produto interno bruto ao Estado canadense. Não é? E exemplificou a Inglaterra, não é? Que gasta 35%, ou seja, 1 a menos, 2 a menos do que o Estado brasileiro. Mas Vossa Excelência comparou da saúde pública, enfim, na prestação de serviços públicos que o Canadá presta à sua coletividade, a Inglaterra e outros países, o que não está acontecendo em nosso Brasil. Quer dizer, nós temos uma carga tributária pesadíssima, não é? E o Estado não satisfaz aos desejos da sociedade
naqueles serviços elementares. Eu falei hoje aqui, quer dizer, da capital, da nossa cidade. Muito bem, Chiquinho. Na nossa cidade de Teresina, faltando água. Água. Numa comunidade, na zona norte da cidade, em torno da Santa Maria da Coldipe, em que, numa comunidade que está a pouco mais de 1.000 metros do segundo maior rio do Nordeste. Onde é que está o Estado brasileiro? Não estou falando na saúde, na segurança, não. Então, veja, eu concordo com Vossa Excelência quando diz que o controle social, eu me associo a Vossa Excelência, comungo com esse princípio, ou seja, com essa ideia que já está se materializando o controle social das ações do Estado brasileiro, dos municípios, dos Estados Federados, etc. Concordo com Vossa Excelência, como nós temos uma grande conquista no Brasil, que faz parte da participação da sociedade na formulação de políticas públicas neste país. São os conselhos comunitários, as conferências, quer dizer, desde as conferências municipais, os conselhos municipais, conferências estaduais, na formulação, ou seja, a participação da sociedade na formulação das políticas, das ações governamentais. Mas a implementação, o resultado disso é que precisa, paralelamente a esses órgãos institucionais que eu me referi, haver o controle da própria sociedade. Aí sim, no momento em que chegar um município, uma verba, num Estado, que nós acompanhemos. Portal a que Vossa Excelência se referiu a contas abertas. Quer dizer, muitos portais, inclusive o próprio Estado brasileiro, hoje o Estado, aliás, é obrigado, os municípios são obrigados a ter seus portais da transparência. Quer dizer, prestando conta que todos nós vamos ter acesso. Em isso não sendo feito ou sendo manipulado, e muitos não estão fazendo, não estão cumprindo a lei. E quando cumpre distorcidamente. Distorcidamente. Então, eu queria só me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência, especificamente no que se refere ao controle social das ações governamentais. Muito obrigado, senador. Eu gostaria de falar sobre as duas leis que considero da maior importância para a sociedade. Nós temos duas leis, na verdade. A Lei Complementar 131, de 2009, que também é conhecida como Lei da Transparência, que ela obriga todos os entes públicos, seja do Executivo, Legislativo ou Judiciário, a colocar na rede mundial de computadores, em tempo real, todas as suas receitas e despesas detalhadas. Exatamente isso que essas despesas que eu trouxe aqui foram retiradas do portal da transparência do governo federal e que foi colocado em 2010, porque a Lei Complementar 131, ela deu um ano de carência para todas as instituições se organizarem para poder atender o cumprimento da lei. E, a partir, então, de 2010, surgiu na Controladoria Geral da União o portal da transparência com janelas específicas que nós hoje podemos ir ao detalhe das despesas. Esse detalhe da lixeira comprada pela Universidade Federal Fluminense, nós entramos no portal da transparência, vamos lá no MEC, no Ministério da Educação, depois entramos na Universidade Federal Fluminense e ali vamos em material de consumo, equipamento, no caso, equipamento, e ali, então, a pessoa que levantou essa questão e que nos trouxe aqui para a tribuna, vai lá e descobriu o preço e comparou com o preço de mercado. Então, essa é a Lei Complementar 131. E é essa lei que há uma certa resistência. E informo também, senador, que essa lei é de minha autoria. É uma lei que nós aprovamos aqui no Senado
em 2004, por unanimidade, e ficou parada, engavetada na Câmara até 2009. Em 2009, nós tivemos a crise das passagens aéreas, e aí, então, selecionaram os projetos mais eficazes no combate à corrupção, e aí, então, o nosso projeto terminou virando lei. E a lei, depois veio a LAI, a Lei de Acesso à Informação, que foi aprovada em 2012, e promulgada em novembro de 2012, se eu não me engano. A Lei de Acesso à Informação, ela funciona diferente da Lei da Transparência. A Lei da Transparência obriga a expor a informação. A Lei de Acesso à Informação abre a possibilidade para o cidadão, a cidadã brasileira, a Lei de Acesso à Informação, precisa que haja demanda. Você quer uma informação qualquer e não precisa dizer para que você quer a informação, você requisita essa informação através de documento. Então, basicamente, são muito diferentes as duas leis, mas elas se complementam. Nós estamos apresentando uma proposta agora, um PLS 570 de 2015, que vai aprimorar esse processo, porque, como Vossa Excelência constatou, há alguns órgãos, algumas entidades, instituições, entes públicos que resistem ao cumprimento da lei. Então, nós aumentamos a pena para os descumpridores da lei. Na Complementar 131 de 2009, nós contemplamos ali a possibilidade de qualquer cidadão recorrer ao Ministério Público e aos tribunais de contas, apesar de que os tribunais de contas são, na verdade, tribunais do faz de conta, né? Eu acho que Vossa Excelência, todos nós aqui concordamos que eles são de pouca utilidade para a fiscalização, né? Infelizmente, que é uma instituição republicana que tem um funcionamento muito criticado e extremamente precário. E tem também os legislativos que também tem essa função de fiscalizar. Mas, enfim, a política terminou, essa política, esse populismo na política, o patrimonialismo, o clientelismo, terminou fazendo com que haja esse conluio e a sociedade não mude. Por isso que eu acredito, senador Telmário, de que quem está nos ouvindo, eu tenho certeza que, nesse momento, as pessoas estão na frente do seu computador, frequentando lá, navegando no portal da transparência. E peço a vocês que encontrarem algumas informações importantes, mande para o nosso gabinete. No meu próximo pronunciamento aqui, eu quero fazer uma comparação dos salários pagos pelo Estado brasileiro, seja municipal, seja estadual ou seja a União. Vamos ver. Vamos levantar na internet, quem puder nos ajudar, que esteja nos ouvindo nesse momento, levante a política salarial, porque eu, alguns anos atrás, eu entrei na prefeitura da cidade de São Paulo, e eu encontrei, senador Telmário, auditor fiscal na prefeitura de São Paulo que ganhava R$50 mil. E eu fui dar uma olhada para saber quanto ganhava os assessores do Obama. O Obama é o homem mais rico, não, o Obama não, os Estados Unidos, né? Mas o maior orçamento do mundo está na mão do Obama. E ali os assessores diretos, o porta-voz dele, o assessor de imprensa, o diretor de saúde, que ele tinha um programa de saúde, não passavam de R$30 mil por mês. Portanto, um auditor fiscal lá do município de São Paulo ganhava mais do que os homens mais poderosos do mundo. Olha só, é a cara da desigualdade no nosso país. E como é que nós vamos mudar isso? Isso atravessou a história. Então, nós temos que recorrer a essa contribuição da sociedade, a fiscalização, essa vigilância permanente, que vai certamente nos motivar, vai nos sensibilizar para a transformação que o Brasil precisa. Obrigado, senhor presidente.